Habemus Papam, temos um novo Papa eleito na Igreja Católica. O nome dele, né, o nome oficial, o nome de batismo, Robert Francis Prevost. Pelo menos é assim que eu acho que fala. É um Papa americano que nasceu nos Estados Unidos, passou vários anos ali no Peru e agora, né, que assumiu o papo, né? Assumiu o cargo de papa, ele trocou o nome, né, ou colocou o seu nome como Leão XIV, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre essa nova nomeação, sobre esse novo papa, quais são as primeiras impressões que eu tive, tá, assistindo ali, tava ao vivo vendo, né, quando ele foi anunciado, o primeiro discurso dele. Vou falar quais foram as minhas percepções iniciais e depois vamos falar aqui o que a mídia está falando sobre esse novo Papa, tá? Então fica até o final para você conhecer mais sobre o perfil do novo sucessor de Pedro, do novo pontífice da Igreja Católica, tá? Então, o Papa aqui, Leão XIV, tem 69 anos, então a gente já vê que foi eleito um Papa muito mais novo do que o último. Francisco ele foi eleito com 76 anos, já era um Papa com uma idade mais avançada. O Papa Prevost, aqui o Leão XIV, tem 69 anos, ou seja, podemos prever aqui, se tudo correr de acordo com o previsto, ele vai ter um pontificado longo aí, de uns 15, 20 anos, né? Até porque hoje a maioria dos papas aí estão vivendo, né, até 80, 90 anos, então, se tudo correr bem, provavelmente teremos um pontificado aqui bem longo, tá? Então, vou falar primeiro sobre as minhas percepções iniciais antes de continuar aqui falando o que a mídia está dizendo, tá? Então, num primeiro momento, eu fiquei com uma sensação positiva. Me pareceu que o Papa ele tem uma energia boa, me pareceu um Papa carismático. Então, no primeiro momento, assim, quando eu vi ele aparecendo ali na janela, né, ali na Praça São Pedro, na sacada, ele fazendo o primeiro discurso, eu falo o seguinte, cara, é um Papa que ele me traz uma energia bacana, uma energia de uma pessoa que provavelmente ali vai dar continuidade no pontificado de Francisco. Até achei uma certa semelhança ali em termos físicos entre os dois, né? Não sei se foi talvez uma percepção pessoal, mas me pareceu bastante ali, esteticamente falando, semelhante a fisionomia do Papa atual com Francisco quando ele assumiu ali em 2013, tá? Então, a mim me parece muito claramente que é um Papa que ele vai dar uma continuidade ali ao que Francisco fez, nessa questão aí do cuidado com os pobres, de um olhar realmente ali para os países mais pobres, tanto que ele foi ali, né, bispo, serviu durante muito tempo ali na América Latina, no Peru, embora seja um papa americano, ele ficou vários e vários anos ali ajudando uma comunidade no Peru, então é um papa que ele conhece bem a América Latina, é um papa que conhece bem a realidade dos pobres, assim como era Francisco, né? Então, nesse ponto, tá? Minha percepção inicial ali, como eu disse, vendo ali as imagens, vendo toda a festa, a transmissão, ele assumindo o primeiro discurso, foi a percepção que eu tive, tá? Então é um papa que me passa uma energia boa. Acredito que o pontificado dele, assim, me passa a ideia de que vai ser um pontificado positivo, tá? Mas vamos falar aqui sobre o que a mídia está dizendo. Mais especificamente, a Globo.com, né, tem uma matéria aqui a respeito do novo Papa, né? E por que eu trouxe a Globo.com? Porque a gente sabe que a Globo, ela tem um lado, né? Ela tem um lado no espectro político e muitas vezes também a Globo, ela acaba trazendo essa visão política também para essa questão da Igreja Católica, tá? Então você vai ficar muito nítido aqui na reportagem e eu vou compartilhar com você, tá? Então, basicamente, a reportagem diz que a fumaça branca finalmente aconteceu e temos um novo Papa na Igreja Católica, tá? Que é o cardeal Robert Francis Prevost, que foi eleito e que agora vai ser conhecido pelo nome de Leão XIV, tá? Então, é um Papa americano que nasceu em Chicago, enfim, essas informações aqui não são tão relevantes, tá? Mas o mais importante é você entender que, embora ele seja americano, ele passou boa parte da sua carreira religiosa na América Latina, no Peru, e segundo a reportagem, foi lá que ele se destacou até alcançar os cargos mais altos da Cúria Romana, tá? Lembrando que ele virou cardeal em 2023, ele tem menos de 2 anos aí que ele virou cardeal. É um dos cardeais ali mais breves ali de, digamos assim, de ser cardeal para virar papa. Normalmente, na igreja, os cardeais ali normalmente preferem escolher outros cardeais ali para papa que já estão há um bom tempo trabalhando como cardeais, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma mudança aqui
na Igreja Católica, elegendo aí um Papa que teve menos de 2 anos aí atuando como cardeal. Embora estivesse há pouco tempo como cardeal, ele ocupava funções importantes, como diz a reportagem, tá? Ele era prefeito do dicastério para os bispos, tá? Dicastério, para quem não sabe, é como se fosse uma prefeitura lá do Vaticano, tá? É como se fosse ali o cardeal que toca as coisas no dia a dia. Mais especificamente aqui, específico, cuidando da questão dos bispos, tá? Então, normalmente era ele que era responsável ali pela nomeação dos bispos, e além disso, ele era presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina, ou seja, ele cuidava de uma comissão ali que cuidava da América Latina, da parte dos bispos, de toda a parte ali relacionada a questões do Vaticano para a América Latina, ou seja, é um perfil ali que, embora estivesse há pouco tempo como cardeal, ele já tinha ali cargos bem elevados, bem importantes dentro da igreja, dentro da Cúria Romana, tá legal? Bom, agora vamos para a parte interessante aqui da matéria, tá? Prevost costuma evitar os holofotes e as entrevistas, tá? É conhecido como um papa mais introvertido. Não sei como é que ele vai lidar com isso agora durante o seu papado, porque a gente sabe que um papa normalmente ele acaba se tornando uma figura muito exposta, vai ter que participar ali de muitas entrevistas, de muitas audiências, de muitas coisas. Então vamos ver como é que ele vai lidar com essa questão, já que ele antes era avesso, não curtia muito essa questão de holofotes e entrevistas, e agora ele vai estar com o maior dos holofotes dentro da Igreja Católica, já que ele virou o Papa, tá? Ponto interessante. No entanto, ele é visto como um reformista, alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Inclusive isso aqui é colocado em negrito aqui na reportagem. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tá dizendo aqui, né? E por que que a Globo bota isso daqui em letras garrafais, em negrito? Porque é a parte que interessa para eles. No final das contas, o que eles querem saber é o seguinte: é um papa de direita, é um papa de esquerda ou é um papa de centrão, tá? Embora eles não vão usar esses termos para falar aqui em termos religiosos, em termos de papas, mas no final das contas o que eles querem dizer é o seguinte, tá? Se é um papa reformista, se é um papa progressista, o que eles estão dizendo é que é um papa mais alinhado para o caminho da esquerda, tá? Se é um papa conservador, é um papa da direita. E se é um papa moderado, é um papa do centro, né? Que não é nem muito reformista, nem muito conservador, né? É o meio do caminho. Então aqui, de acordo com a Globo.com, eles enxergam o Papa Leão XIV como um reformista, um progressista, um papa mais alinhado ali com as linhas esquerdistas politicamente falando, que é basicamente como Francisco também era. Então provavelmente é um papa que vai ter aí a abertura com a galera LGBT, que vai trazer algumas novidades ali para dentro da igreja, tá? Basicamente é isso que está sendo dito aqui por entrelinhas, aqui se você ler o site da Globo, tá? Bom, aqui depois está contando um pouco da história dele, quando que ele entrou para a vida religiosa. Não vou entrar nesses detalhes aqui porque não é o foco do vídeo, tá? Mas vamos falar sobre uma polêmica que tem em relação a ele, tá? Em 2014, ele foi nomeado administrador da Diocese de Chiclayo, tá? Que é uma província, uma cidade lá no Peru. E ficou lá por 9 anos. Nesse período, ele enfrentou a principal crise da sua trajetória. Em 2023, 3 mulheres acusaram Prevost, que é o Papa agora Leão XIV, de acobertar casos de abuso, você sabe, né? Abuso pimbístico cometidos por 2 padres no Peru, quando elas ainda eram crianças. Segundo as denúncias, uma das vítimas ligou para Prevost, o Papa Leão XIV, em 2020. 2 anos depois, ele recebeu formalmente os relatos e encaminhou o caso ao Vaticano. Um dos padres foi afastado preventivamente e o outro já não exercia mais funções por questões de saúde. E aí a gente vem para mais uma parte que está aqui em negrito, que a Globo.com quer reforçar. A diocese peruana nega qualquer acobertamento e afirma que Prevost seguiu os trâmites exigidos pela legislação da igreja. O Vaticano ainda não concluiu a investigação, tá? Se você souber ler nas entrelinhas, basicamente é o seguinte, tá? Eles estão tentando acobertar, que embora estão reforçando que teve esse caso aí, tem essa denúncia, eles colocam em negrito de que, olha, não tem nada aqui que desabone esse novo Papa. Por quê? Porque é um Papa reformista, porque é um papa progressista. Se fosse um papa conservador aqui, se fosse talvez um Robert Sarra ou um outro papa que tivesse uma linha
política diferente, provavelmente isso daqui seria a capa principal aqui, teria um foco aqui gigantesco, um holofote gigantesco em cima dessa questão, né? Mas a gente sabe como é que funciona essas questões dentro da Globo, né? Então só para você ficar ciente e entender melhor aqui como que as coisas funcionam, né? Então, durante a internação de Francisco, Prevost foi o responsável por liderar uma oração pública no Vaticano pela saúde, então, do então Pontífice Francisco, tá legal? Então, assim, tá fechando aqui para a gente poder bater mais um papo direto aqui sobre esse assunto. Basicamente, tá, como eu disse, a minha percepção, um papa bacana, me parece um papa com uma energia legal, me parece um papa como eu senti mesmo, né, ali, até mesmo de forma, como é que eu posso dizer, fisionômica, nem sei se essa palavra existe, ou estética, né? E até mesmo pelas suas palavras, me pareceu sim, quando eu ouvi o discurso, de que ele seria um papa que seria um continuista ali do que Francisco já faz, tá? E lendo a reportagem da Globo.com, basicamente eles também acreditam nisso, tá? Se isso de fato vai se converter em realidade, isso não sabemos. Às vezes tem papas que antes de se tornarem pontífices, eles seguem certos caminhos e depois ali tendo uma certa responsabilidade ou dependendo de como realmente está ali a igreja naquele momento, pode ser que esses papas eles acabem tendo que mudar alguns posicionamentos ou agindo de uma forma diferente, tá? Então, é muito cedo para a gente poder dizer se realmente o Papa Leão XIV, se ele vai ser um Francisco 2.0 ou se realmente teremos grandes mudanças, grandes diferenças na questão da igreja, tá? Mas os sinais iniciais, tanto aqueles que eu percebi quanto os que eu tô vendo aqui na reportagem da Globo ou até mesmo de outros veículos de informação ali que eu li, caminham nessa direção, tá? De apontarem que esse Papa, a princípio, ele pode ter um pontificado ali que vai ser um pontificado muito parecido com o pontificado de Francisco, talvez até dando continuidade ali em certas políticas, em certas coisas que ele faz, e até mesmo pelo seu histórico ali de ele ter sido ali um bispo que atuou durante muito tempo na América Latina, atuou muito tempo com os pobres, enfim, pelo seu próprio discurso ali inaugural. Então, a minha expectativa inicial é exatamente essa, tá? De que esse Papa ele seja uma continuidade ali de Francisco, talvez numa linha ainda progressista, reformista, ou no máximo ali, talvez, caminhando para uma linha um pouco mais moderada, tá? Que inclusive foi o que eu falei no vídeo de ontem sobre as expectativas para o conclave. Agora, uma coisa você pode ter certeza, tá? Não vai ser um papa conservador, não vai ser um papa tradicional, não vai ser um papa que vai ser o oposto de Francisco. Isso esquece, tá? Provavelmente ou vai ser muito parecido ou vai ser ligeiramente diferente, caminhando para um sentido moderado, mas nada além disso, tá? Qualquer coisa que for diferente disso, particularmente, eu vou ficar muito surpreso, tá? Então, essas são as impressões iniciais. Não vou continuar para esse vídeo não ficar muito longo, mas provavelmente vou gravar mais um vídeo ou alguns vídeos falando sobre como será a linha desse Papa, principalmente com as questões políticas e geopolíticas do mundo de hoje. Como que esse Papa, qual vai ser a relação dele com Trump, já que é um Papa americano? Será que ele se dá bem com o Trump, se dá mal? Como que isso vai influenciar? Como que ele vai lidar com essas questões das guerras, dos conflitos, de todas as questões que estão acontecendo no mundo? Então, esse vai ser um papo aí para os próximos vídeos e, obviamente, se tiver alguma novidade, algum pronunciamento, alguma coisa diferente que esse Papa traga aí nos próximos dias, também eu vou atualizando vocês por aqui no canal, ok? Fez sentido para você a análise que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Aliás, se não fez sentido nenhum, se você tem uma visão diferente, se você fez uma outra análise sobre esse Papa, diz aqui nos comentários, me conta aqui qual é a tua opinião, qual é a tua percepção, para eu saber exatamente aí o que você está achando desse novo pontífice e como você acha que vai ser o reinado dele, ok? Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda para as pessoas próximas de você para elas entenderem um pouco mais sobre o Papa Leão XIV, o novo Papa que foi empossado hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você para se inscrever clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo e aproveitando também e ativando o sino de notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que praticamente todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.